Chamada geral. Atenção, Ludovicos e Ludovicas. Você já decifrou a charada? Até o final do ano, todo mês, tem charada valendo fim de semana em Paulinho Neves. Boa noite aí quem já está nos acompanhando pela página da revista Besouro. Esse é o Toca nos Ossos número 17. Aqui é Pablo Habib e ainda aguardamos a presença de Marcos Magá, que está no dentista. Consideramos que provavelmente é o dentista 24 horas lá da Cajazeiras. O famoso dente, né? O dentiqueiro. E estamos já buscando uma parceria com a Uber ou com o Táxi Fácil, né? O táxi Legal. Motuber. O Motuber. O Motuber serve também, né? Se quiser. Entendeu? O Bike Lunch Uber. O Bike Luba. Bike Uber. Todos aí estão apostos aí, se possível, para trazer o carro Uber. Carroça Uber. Pois é, que a gente não sabe se o dinheiro vai para o animal de tração ou para o senhor lá que conduz, a senhora, porque hoje em dia vivemos um mundo liberal, moderno, onde as mulheres também podem conduzir carroças, assim como os homens, em que pese o fato de que a gente deveria pagar para essas pessoas não usarem mais os animais, coitados. Você que quer acompanhar, ouvindo as músicas, aqui as participações de Natanael, não se esqueça de clicar em www.webradioludovicenses.com.br. Aliás, o Natanael já está aqui em processo de configuração do novo aplicativo da Web Rádio Ludovicense, quando você vai ter uma série de surpresas positivas a respeito. Posso adiantar o que vai ser? Pode, claro. Então, no nosso novo aplicativo você vai poder ver imagens ao vivo, direto, pelo aplicativo aqui do nosso programa, ouvir as músicas paralelamente, vai ser a junção da nossa transmissão ao vivo em vídeo com a transmissão da rádio via website. E desta feita, participar de uma maneira mais simples e caprichosa aqui do nosso programa, inclusive com o aplicativo tendo também um chat para que você possa mandar suas perguntas tudo num lugar só, e um despertador para que você possa acordar, principalmente na hora do Toca nos Ossos, mas também nos outros programas, que são os programas bacanas da rádio, os programas sérios que falam de rock and roll, jazz, brega, amor, romance, amor carnal, e todas as coisas bacanas que você... Os dois de homenagem a Cosmo e Damião, né? Cosmo e Damião, os dois, né? Lembrando sempre que eram dois caras. Ele da turma lá de Hanna-Barbera, que era... que a gente vai atrás aí de alguma casa que tem gente entregando aí bombom, né? Exatamente. Bolo. Cosmo e Damião, que é o nosso Halloween, né? Você que quer, em vez de sair fantasiado aí de grande abóbora, saia fantasiado de Cosme e chame um amigo para sair de Damião. Alguém sabe a história desses dois? Né? Rapaz, o Marco Magá deve estar nessa, né? Pois deve estar aí. Essa história aí, se ele aparecer na sua porta, não apareça de mãos abanando. Entregue aí um som de valsa. Aquele penteado meio... Agora ele cortou o cabelo, Cortou o cabelo? Marcos Magá está de cabelo visual, hein? Ele viu a participação de Natanael semana passada e adotou o mesmo corte. O que está gerando muitas confusões aqui nos corredores da rádio, né? Muitos funcionários se confundindo, pedindo aumento para Magá, quando devia estar falando com o Natanael. E Magá já andou dando aumento para a galera aí. O que, lamento informar, não vai rolar. Não vai rolar. Um abraço aí também para quem participou do curso, da oficina, o curso lá com o Robson Júnior, lá na UVA. Oficina para quem gosta de falar, para quem gosta não, para quem tem pretensões de falar em público, para aprender a gostar, aprender a falar de maneira bacana, junto com o nosso super-herói da rádio, o Robson. Guardamos você também, Robson Júnior, por sua participação aqui no Toca nos Ossos. Talvez não seja o programa mais sério da rádio, mas é um programa bacana, merece a sua presença, o seu ar da graça, professor Robson. Também conhecido como super-herói lá nos corredores da UFMA, citado em todas as aulas. Já temos alguém assistindo? Será alguém já que assiste várias vezes nosso programa? Contribua, compareça, deixe seu comentário, fale conosco, traga soluções, traga problemas também, fale das notícias, o que tem acontecido no dia a dia da cidade. Você que já andou se perdendo por São Luís por causa das mudanças de retorno, hoje mesmo eu estava vindo para cá por um caminho, acabei tendo que vir por outro. Acontece. Já estamos no ar, Natanael? Ainda não.
Mas vou adiantando aqui para o pessoal que está nos assistindo pela página da revista Besouro, que hoje o programa será em homenagem ao nosso funcionário Ed Mota. Ele que limpa e mantém a manutenção de todos os nossos discos de vinil. E então estamos terceirizando ele também para várias radiolas de reggae. Sabão de coco. Sabão de coco, exatamente. Lixa 3 e... Tá lá, o seu disco volta com outras músicas. Às vezes com remix. Para quem gosta de Miami, sabe, São Luís adora Miami. Não a cidade, o ritmo. Mas assim, Magá discutiu isso muito comigo. Ed Mota que está se tornando uma espécie de vetor, transmissor, assim como o Aedes aegypti, só que no caso da música AOR, que é uma sigla em inglês que significa música para adultos, porque o resto é para criança, né? O resto é para criança. Se você não escuta Ed Mota, você é uma criança. Entendeu? Você está vacilando, você está pensando ainda em receber mesada, e não é o caso. Já vamos para o primeiro bloco? Vamos abrir o primeiro bloco? Fica aí. Pois é. Por exemplo, uma das músicas, a primeira música vai ser Play Hymns of WV. Aparentemente aqui uma parceria dele com a Volkswagen. Sabemos que não é todo Fusca que leva Ed Mota para os lados, mas Ed Mota é um fã do design antigo, das músicas vintage e, por consequência, carros de época. Nossa homenagem também ao Fusca, que é o único projeto dos anos 30 que continua em uso. Se você usa o Fusca, porque o Fusca funciona, né? O Fusca funciona sem radiador. Qualquer homem mais esperto ou mulher moderna tira o Fusca do prego. Se você não tirar o Fusca do prego é porque não tem jeito. Eu mesmo aprendi a dirigir um Fusca que depois terminou incendiado, não nas minhas mãos, felizmente. Foi no dia seguinte a minha prova no Detran. E que ele vá em paz e permaneça para sempre nos programas aí do Luciano Huck para ser recuperado um dia em homenagem a mim e aos outros alunos da autoescola. Está na lista do Lata Velha, junto com o meu Celta que está entrando na adolescência. Celta 2003, aí 15 anos, quer sair sozinho, rebelde, não me respeita. Mas estamos aí. E a outra música será Simple Guy, cara simples. Assim, até Ed Mota, mais uma vez, tentando rebater assim, as acusações contra ele, de que ele seria muito elitista, essa história dele só beber vinhos maiores de idade, viver ouvindo música e não querer saber de mais nada, inclusive viajar para festivais de música internacionais e hostilizar as pessoas. Mônica de Carvalho, Mônica de Carvalho falando assim que a Cafuringa está na lista. Para quem não sabe, a Cafuringa era um carro que tinha na minha família e era um Gurgel pintado de cor de rosa. E Gurgel pintado com tinta guache, não era, Mônica? Está na lista do Lata Velho Cafuringa. E não era só ela, tinha o Cafuringa e tinha um outro carro lá que eu não lembro qual era o nome dele, mas que era de fibra também. Eu aguardo a sua contribuição, Mônica. Mônica, que é minha prima, assim, aqui a família segue em peso me apoiando, apesar do público ter uma condição ambivalente a meu respeito. Era azul o carro. Qual era o nome desse carro, Mônica? Qual era a marca dele? Eu não lembro bem. Eu sei que antigamente, quando era proibido importar carro, tinha muito carro legal aqui no Brasil, todos com motor de Fusca, mas eram variantes interessantes. Assim. E é isso. Então, Simple Guy, Plane of WV, que é Wagen Volks. Plane Hymns. Já está no ar, estamos no ar, aqui com a www.webradio1900.com.br. O nome do carro era Rage, que em inglês significa raiva, rage. Mas acho que o carro não costumava dar muito prego. Beijos para ti também, Mônica. Estamos aí, estou aguardando para conhecer minha sobrinha. Mônica sempre contribuindo para a beleza da família. A família está ficando cada vez mais bonita. Então, já temos 3 pessoas nos assistindo. Vocês ficam agora com Playing with WV e Simple Guy de Ed Mota. Eu estou aqui me aventurando na dança. Vocês sabem assim, que a gente que é gordinho, a gente dança assim da linha da cintura, que é mais ou menos aqui no meio do peito, para cima, né? Então, assim, com os braços. Isso aí. No mais, assim, quem está no ar, vocês estão tendo problemas com o trânsito? Achei curioso hoje que não tive tantos problemas. Cheguei rapidinho aqui na rádio.
Os motoristas talvez não fossem maranhenses hoje, assim, estavam dando passagem, ninguém abriu a porta para bater em alguém que estava na calçada, assim, o nível de civilização está aumentando aqui em São Luís. Perigosamente, daqui a pouco as pessoas vão começar a escrever livros, compor poemas. Ai, meu Deus! Não necessariamente de Shakespeare. Magá não veio, mas ele sempre está aí. González arriba de Venezuela acá con nosotros, siempre, siempre cerca de nosotros. E aí, como é que ele fica com o meu cabelo? O que é que vocês acham? Valeu, González, sempre mantendo aqui a vibração, a juventude, essa coisa vibrante, moderna, dessa molecada que faz Coisa tudo. latina, Essa coisa sangue latino. Exato. Aquela coisa do socialismo do século XXI, onde você não tem problemas com obesidade, nem com papel higiênico. Nosso apoio aos nossos amigos da Venezuela, como sempre, que estão em migração permanente para Roraima. Dá um abraço aí para Caetano Veloso, né? Abraço para Caio, Eu claro. estava assistindo ontem, né, uma entrevista do saudoso, tinha um programa lá, Provocação, da TVE. TVE tem vários programas. O Abujanra. Sim. É Abujanra. Não era, era Provocações? Qual era o nome do programa do Ravengar? Né? Isso. Aí ele, lá para as tantas, ele entrevistando o Regis é um intelectual aí da área da literatura brasileira, Regis Bognafic, alguma coisa assim. E aí o Abu Janra pergunta para ele, e o Caetano, como é que tá? Ele, rapaz, eu não sei, o Caetano anda assim meio estranho. Um dia desse eu assisti um vídeo dele, uma entrevista dele, ele tá a cara da Vera Loyola. Cara, tu vê que se faz tempo, né? Porque hoje em dia, eu vi uma entrevista mais recente de Caetano, já foi a cara de Vera Loyola, mas hoje ele tá a cara de Fernando Henrique. É mesmo? Outro dia eu vi ele no programa lá Ele tá vendo verdadeiro mutante, né? Sim. Ele foi outro dia no programa do Jô, que agora está sendo capitaneado pelo Pedro Bial. E ele tá muito a cara de Fernando Henrique Cardoso, assim, príncipe dos sociólogos, grande intelectual, presidente e tal. Sujeito que compra apartamento em Paris. Não é a cor da brecha. Aquele óculos, né? Aquele óculos de socialista. É isso mesmo. Tal. O cara que você não entendeu, ele esqueça tudo que eu falei. Tal. Mas é ele, é nosso presidente que mais intelectualizado, depois de Sarney, claro. Um dia desse caiu um vídeo aqui no grupo, não sei se o nome dele é o senador mais novato, ele é bem novinho, o senador que acho que ele deve estar com 41, esse é aquele 42 senador, anos. Mas esse é aquele... Ele é do Amazonas, se eu não me engano. Não, rapaz, esse cara, eu sei quem é ele. Esse cara é aquele senador que ele originalmente era um personagem de Chico Anísio. Isso. Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, ele tem até nome de personagem. Que ele fala assim, né? olha, estamos aqui no Senado lutando contra o fim das reservas indígenas, o que eu também sou a favor de lutar contra o fim das reservas indígenas. E ele que inclusive estava cogitando se lançar a candidatura à presidência pelo PSOL, o que seria o primeiro personagem de Chico Anísio a concorrer a um cargo público de verdade fora de Chico City. E aí no vídeo, a Paula Lavigne filmando, estavam os três, né? Tava a Paula Lavigne filmando, isso no apartamento de Caetano e Paula E Randolfo lá também? O apartamento de Caetano era da Paula Lavigne. E o Randolfo lá sentado ele com uma camisa de marca socialista, né? Aqui, ó, Natanael. Uma camisa de marca uma camisa de marca socialista. Mas uma camisa com a marca soviética. Foi-se o martelo. E aí lá para as tantas ele falou o seguinte, ele muito exasperado, ele falando, parece que era no período que o pessoal estava querendo tirar a Dilma, e ele falando, faz tempo, a gente precisa botar o povo na rua, porque eles estão criando um complô para tirar a Dilma, para dar um golpe e tal. E aí teve uma hora que a Paula Lavigne virou assim a câmera, e Caetano estava tipo sentado no sofá, assim, com violão, sabe, com aquele olhar assim londrino. Sim, mas é porque toda oportunidade para o músico deve ser aproveitada para compor. E Caetano é um grande compositor, a gente não pode tirar isso dele. Com certeza. Ficou muito engraçado porque ele estava com aquela. O Randolfo estava com aquele ar de 68, sim, sabe? De batalha, vamos, né? Proibido, proibir.
Vamos para. É proibido proibir. Vamos para a rua. É proibido. Eles ainda vivem naquela época, né? É proibido proibir, a não ser que seja a biografia de Roberto Carlos. Sabe? E ele querendo induzir Caetano, e Caetano assim com o violão, sabe? Caetano, Violão assim com aquele olhar assim meio. Caetano não é besta, Caetano é um cara muito esperto. Uma cena hilária, coisas que só Caetano. Esses dias, inclusive, não sei se Caetaniel, que é de bom, não sei se tu conhece essa história. Um amigo meu, Vicente, foi me explicar o que é que foi essa confusão que aconteceu entre Caetano e Belchior. E que seria uma... Eu não sabia disso, sinceramente. Se vocês sabem, eu vivia na ignorância. Tá? Que havia uma briga entre a turma do Ceará e a turma da Bahia. Sim, eu já conheço essa história. E eu não sabia bem dessa história. Houve uma assim, rixa mesmo. porque... Eles parece que em determinado momento foram para fazer música juntos. Sim, não rolou assim. e tal. Aí parece que Caetano ficou com raiva de Fagner, porque Fagner comeu os ovos, que eles estavam querendo fazer uma omelete. Uma história no meio. Uma questão de ovos, realmente. Os ovos passaram por aí. E que na verdade o Caetano, apesar deles dois serem de esquerda, o próprio Belchior e o próprio Caetano, houve uma questão ali de facções e que o Caetano não curtiu ele, e o Caetano tem uma força muito grande dentro da indústria, né? E que ele teria barrado o Belchior de certos eventos, ou que teria feito força na gravadora para Belchior ser considerado música regional. Eu não sabia disso, sinceramente, porque aqui do Maranhão eles todos parecem tão amigos. É tão longe, assim, os caras todos estavam lá no Faustão, então... Que briga era essa? Não sei, então parece que eles brigaram por pouca coisa, assim. Mas que isso teria tido a ver com essa coisa do Belchior ter entrado em certa obscuridade. E a grande sacanagem foi que eles não deixaram a turma do Maranhão também se chegar ali, né? A turma do Maranhão chegou a bater no apartamento e não abriu. Aí agora era se fenômeno mágico, né? Os caras lá do Maranhão, a turma do Maranhão chegou até a ir pro Rio de Janeiro, mas ela no final deu meia volta e acabou ficando ali pela Refesa. É uma coisa triste, assim, apesar de aqui, assim, nos anos 70, são discos muito bons, o Bandeira de Aço, os lances de agora, que poderiam ter tranquilamente figurado. O Márcio Marques aqui presente no programa. Márcio Marques, se você olhar Magá pela rua, mande para cá. Chame um táxi legal ou um Uber e mande o nosso super-herói para cá, que nós estamos precisando dele. E teve tanta turma, né? Teve a turma do Pernambuco também, com o seu Valença, aquele pessoal lá Sim. acho que o próprio Zé Ramalho também, de Pernambuco, se eu não me engano, né? Flertava com essas duas galeras. Pois Do Ceará, da Paraíba, e pra mim, a Melinha, esse pessoal todo, para mim sempre foram tão amigos, não sabia desse detalhe. De todo modo, tá aí, assim, o tempo está fazendo justiça, né? Se Belchior foi perseguido de alguma maneira, hoje em dia tá aí os jovens na universidade estão tocando Belchior. E descobri, inclusive, esse meu amigo me falou que tinha mensagens subliminares na música batendo em Caetano. A coisa de que os meus heróis ficam em casa contando o Viu Metal, que seria Caetano. E o Novo Sempre Vem, seria Belchior. E esse meu amigo ainda me falou mais o seguinte, que até Raul Seixas entrou só de sacanagem e fez aquela brincadeira com o Belchior. Porque eu também sou um rapaz latino-americano que gosta de lamentar. Sim. Mas assim, cara, como o nosso herói Raul Seixas é um cara mais anárquico, penso que ele estava brincando com um monte de gente ali, não era necessariamente político. Ele estava tirando onda, né? Ele tirou onda, inclusive, com aquele tal de piloto que roubou o MiG. Ele era o primeiro, né? E agora eu vou voltar e tal. Essa música de protesto eu também vou fazer porque eu fui o primeiro, já passou tanto janeiro, mas se vocês gostam, eu vou voltar. E assim, a grande vitória de Raul sobre esse pessoal é o seguinte: ninguém anda por aí se fantasiando de Caetano, né? Afora Chico Anísio, que fazia Baianos Novos Caetanos. Mas as pessoas se fantasiam de Raul Seixas e de Elvis Presley, né? Sim. Existe até campeonato, né? Cosplay. Cosplay. Quem iniciou o cosplay no Brasil foi Raul Seixas. Garotada, vocês aí que andam se vestindo de heróis da Marvel, heróis do anime japonês e de ídolos do K-pop, quem começou isso foi Raul Seixas. Não se esqueçam disso. Lembrem disso nos seus trabalhos de doutorado, de mestrado, vocês youtubers de relações diferentes das minhas e gerações mais recentes. Não se esqueçam, foi Raul o pai do cosplay e do rock nacional. O cosplay permanece, o rock parece que dançou, mas o rock é sempre passível de ressurreição. O rock foi pro... É que o rock é aquela coisa. O rock envelheceu com a gente. Marcelo, não, o rock foi pro salão de beleza, agora não voltou. Nem vai voltar. Márcio Marques
Marx falando que naquele tempo era diferente. Tudo era diferente, né? Rapaz? Não tinha internet. As pessoas, para fazer pose, elas tinham que sair de casa. E realmente, como meu amigo, um dos super-heróis do punk aqui no Maranhão, Paulo Araújo, baixista da St. Louis Rock and Blues, do Anônimo, que saía vestido de couro, da cabeça aos pés, com coturno, só para ser hostilizado nos ônibus da cidade. Ele que, além de ser um franco desafio ao clima de São Luís, né? Com certeza. E ele foi um dos caras responsáveis aí pela manutenção punk aqui no Maranhão. Depois aderindo a outros recursos musicais, e hoje Paulo é dono da maior DVD-teca de rock do Maranhão. Olha aí. A gente de vez em quando vai uma sexta-feira lá para casa dele e escuta rock and roll da melhor qualidade, incluindo até música AOR. O único punk que ainda não aderiu ao capitalismo é Marcos Magá. Apesar de que ele continua na luta. Magá é considerado, mesmo assim, traidor do movimento, né? É foda, né, cara? Vai entender a cabeça da galera. Engraçado que o movimento punk, ele não tem um líder, não é organizado, mas todo mundo sabe quem são os traidores. Eu imagino, se você punk, você recebe assim um jornalzinho, um fanzine em casa com a lista dos traidores do movimento. Se recebe, por favor, não vamos hostilizar ninguém. Fanzines, né? Fanzine antigamente, antes de ser um bar, era um tipo de jornalzinho feito com mimeógrafo. Uma rede social. Exatamente, era uma rede social analógica. Pergunte para o seu pai se ele lia fanzines. Fanzine chegava de avião, às vezes às vezes ele chegava no formato de avião. Você fazia um avião com fanzine e jogava pela janela do cara. E ele respondia ou não. Figuras como Bruno Azevedo só se comunicava através de carta. Houve um momento que nos anos 90 ele estava incomunicável. Eu falar com ele era só através de carta. Cheguei a conhecer alguns fanzines ainda na UFMA, quando eu estava cursando História. Era o fanzine o Platô, que era o fanzine do pessoal de Geografia, nossos inimigos mortais. Porque ganhavam sempre no futebol da gente, o time de História era muito ruim. Mas a gente ganhava de Filosofia. Só para deixar claro. A filosofia ganhava do enfermagem, que ganhava do serviço social. Exato, porque a enfermagem, por uma série de razões, era obrigada a entrar em campo com time misto. Então a gente tinha mais vantagens na filosofia. Fazia sentido, sempre tinha alguém de plantão, né, nos hospitais da ilha. Sempre. Os hospitais, na época, usavam, digamos, tratamentos mais obscenos. O sujeito simplesmente dava o diagnóstico rápido. Não, cara, não tem jeito para ti. Quer que eu chame a tua família ou o padre, né? Essa aí é a ideia de Mota? Não, isso é Celso Borges no momento aí de... Já tocou de Mota? Já. A gente vai para o segundo bloco. Estamos daqui a pouco voltando para o segundo bloco. Você que quer ouvir as músicas, basta digitar no seu browser, navegador, www.webradioludovicense.com.br. Estamos no momento em briga jurídica com as rádios aí de Portugal, por causa do nome. Sim, claro. Assim como eu descobri outro dia que existe uma revista Besouro com a grafia errada. Eles escrevem Besouro com S aí no Brasil e tal. Mas assim, a gente como é libertário, Besouro. A gente dá até uma força. Continuem com a revista de vocês. A gente revista tem Besouro. Revista Besouro. Que é um meio espanhol Besouro. Revista Besouro. Latin Lover. Exatamente. Muito cuidado com Latin Lovers. Se você não é um Latin Lover, é porque tem algum Latin Lover por aí, à espreita. Muito cuidado. Se você não é um Latin Lover em casa, tome cuidado que o Latin Lover está na sua ausência. Porque toda casa tem um Latin Lover. Se você não é o Latin Lover na sua casa... Toda casa tem um Latin Lover que merece. Exatamente. Às vezes não é você. Às vezes é um outro cara, né? Inclusive, estamos aqui divulgando também os trabalhos de Arão, que é um cara capaz de colocar... Se você contratar Arão, ele pode colocar câmeras na sua casa. Assim, você não vai estar presente para evitar o pior, mas pelo menos vai saber o que aconteceu e tomar as devidas providências legais, que é o divórcio pacífico. Arão é o campeão dos memes, é o cara que mais tem meme. Exatamente. No celular. Inclusive, você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, mande o seu telefone inbox, seu celular, que nós vamos colocar você no grupo. Vai saber das atividades diárias de Arão, como ele tem revolucionado, inclusive, o jiu-jitsu no Maranhão e as feiras de segurança privada. Também de todo o desaparecimento durante a semana de Marco Magá. Exato, Magá sumiu, mas assim, é aquela coisa, segurança legal, porque aqui a gente ainda aplica uma lei trabalhista melhor que a CLT, o cara recebe sem vir. Ele tá
essa. Eu que fui contratado mais recentemente, estou na legislação egípcia, de carregar a pedra até morrer, montando pirâmide atrás de pirâmide. Exatamente. Tem até um residencial. Eu construí um residencial sozinho lá dentro d'água, inclusive. Tem gente que pensa que é um monte de... as pessoas olham do lado de fora e pensam que é um parque, que é uma churrascaria pública, né? Com várias churrasqueiras, mas não, é um residencial que eu construí com minhas próprias mãos. Estamos aguardando aqui a comunicação do Natanael com as próximas músicas que vocês vão ouvir aqui na Web Rádio Ludovicense, sabendo pelo menos um pouco da história delas aqui na página da revista Besouro com Z, que é a única besouro que vale. Mais do que se ela canto, nós provocamos maremoto. Mas, na ausência de jornais, estamos aqui sorteando audiolivros da coleção de Natanael, Os Incansáveis, escrito em russo, mas a fita está em português. O livro que deu a ideia da rádio, surgiu através desse livro, exatamente, dessa palestra. Os Incansáveis. Houve a palestra? Silício, então, vamos passar aqui rapidamente aqui os capítulos. Tudo sobre a história do Uber, Bahia. Maurício Benvenuti. Deve ser Maurício. Tudo sobre a história do Uber, sobre também a história do cachorro-quente do Carlão, do Souza. Todos esses sucessos da gastronomia maranhense estão aí. Aqui na leitura dos capítulos você percebe, inclusive, várias profecias do autor Benvenuti. Por exemplo, capítulo 1. Você vai ficar obsoleto. Até parece que alguém precisava dizer isso para ti, que vai ficar velho. Tudo enferruja cada vez mais rápido. O mundo será muito diferente em pouco tempo. Ele já começa encorajando as pessoas. Depois, Uber foi só a ponta do iceberg. Você, taxista, olha aí, procure saber, os incansáveis. Porque serviços de intermediação serão reescritos. Ciclos de inovação nascem invisíveis. Isso mesmo, o Uber foi surgindo e você não viu. E isso é fato. Não adianta fazer agora o táxi legal, depois de décadas provando que vocês não são sempre tão educados. Empreendedores de garagem vão engolir corporações. Esse aqui eu não acredito. Movimento não tem volta. Depende. Existem movimentos peristálticos, movimentos circulares. Como escolher uma ideia? Sua ideia vale pouquíssimo. 4 passos para escolher uma boa ideia. Escute as frustrações. Não tenha medo do medo. Muitas empresas nasceram completamente diferentes do que são. É verdade. O Facebook, por exemplo, ele nasceu como um site comparando as garotas da faculdade do Zuckerberg, que era um negócio absolutamente misógino, inclusive, né? É uma rede social que nasceu de um pé na bunda, né? Sim, o cara levou um fora seguido de chifre, ou chifre seguido de fora, que é mais comum aqui no Maranhão. Galera que tá fora, né? Exatamente. Você leu chifre? Monte um Facebook. Isso é um sinal. É um sinal. Procure saber. Aquela com a sua namorada que botou chifre, ela está trabalhando a seu favor. Você não é uma ilha. Time e cultura fazem você vencer. Ou seja, não seja burro. E não seja solitário. Você não é uma ilha. Quem você quer atingir? No caso, Zuckerberg queria atingir essa namorada que fez o chifre seguido de fora. Eu não sou a favor desse capítulo, porque eu não sou a favor da vingança. Qualquer empresa é uma empresa de mídia. Divulgue a sua empresa. Não adianta você ficar vacilando no quintal de casa, que chega um ponto que a sua mãe não vai acreditar que você está trabalhando. Divulgue a sua empresa, senão vai ser dali para a rua. As mães estão cada vez menos permissivas, entendeu? Existe uma série de elementos e movimentos na mídia dispostos a encorajar as mães a botar os filhos para fora de casa. Faz parte de uma liberalização do Brasil, onde as pessoas viverão num mundo em que ninguém mais é de ninguém. A sua palavra tem poder, aqui já num ciclo mais religioso do livro dos Incansáveis. Falar bem impressiona, ou seja, seja um pilantra. O discurso do elevador. Qualquer lugar serve para você convencer alguém. No elevador, às vezes a pessoa não tem opção, ela tem lá que falar contigo. Aproveita, tenta vender alguma ação da sua empresa. A estrutura básica para surpreender no palco. Olha lá, hein? Alexandre Frota aprendeu isso aqui rapidinho. O mais popular programa de apresentações. Entender o investidor para saber falar com ele. Então, meu filho, não adianta vender um negócio que o cara não quer comprar. Então procure conhecer, siga o seu investidor, fique embaixo da cama, procure, escute as ligações dele pelo telefone, pelo outro telefone. Como é que chamava mesmo aquele outro telefone que tinha na casa?
Extensão. A extensão. Olha só o mundo mudando e eu ficando para trás. Porra, quem tinha extensão era... Quem tinha extensão era considerado o supra-sumo da riqueza, né? O pai trabalhava na Telma, né? Exato. Consegui. Conhecimento e paixão importam. A matemática do vale. Se você está perdido em algum vale, você que foi deixado para trás pelo kardecismo, conhecimento e paixão importam. Você que não perdia... Seja apaixonado pela sua causa. Aqui nesse capítulo, o autor fala de vários movimentos como o Hezbollah, a própria Al-Qaeda, pessoas que não largam o osso, né, procuram sempre atingir seus objetivos, às vezes fisicamente. Eu também sou contra esse capítulo, não sou a favor, muito cuidado. E o que vimos até aqui foi apenas a faísca inicial, ou seja, é o autor já preparando você para comprar a continuação. Eu aconselho então a lida apenas os 3 primeiros capítulos de Os Incansáveis, mas você pode ganhar a fita inteira gravada por Natanael, aparecendo fisicamente aqui na rádio e pedindo, é de graça. Aparece aqui na porta e pede agora, nesse instante. Falta de empreendedorismo não recompensa. Já estamos então, as novas músicas aqui, os discos na vitrola. O bloco 2 vai ser com Lost and Night, um flerte de Ed Mota. Noite Perdida, assim, né? Com a noite, né? Coisa que ele já não conhece mais, porque ele não sai de casa. Mas quem sabe que ele começou com uma banda de heavy metal, pode fazer as suas injunções aí e entender que ele está falando, na verdade, de satanismo. Se você tiver paciência de gravar a rádio e tocar a música ao contrário, vai descobrir várias mensagens de Mota nesse sentido, as quais nós não apoiamos. Também não nos obrigamos, né? Quem quiser que vá. E Donde, que é uma música, uma continuação da música de João Gilberto Dindi. Não fui com Donga. Inventor do samba pelo telefone, né? E nem com o pai de Pelé, que eu esqueci o nome, mas que era parecido com esse nome aqui também. São músicas interessantes, músicas instrumentais, onde Ed Mota fala uma língua que não existe, então não tente traduzir. Ela só faz sentido com o disco tocado ao contrário. E deixo com vocês essas 2 músicas, enquanto nós continuamos aqui na página do Besouro, na rede social Facebook do Zuckerberg, o corno talentoso que fundou a empresa mais rica do mundo. Então não deixa o chifre lhe abater. O assunto do momento é a fotografia, né, pessoal da família do Lula, do recibo. Acharam livros? Eles colocaram lá, tem uma data no recibo lá, que tem o dia 31 de junho. Um dia mais que eles encontraram. Então você vê que faz parte da agenda revolucionária mudar, inclusive, a contagem dos dias e dos meses. Eles já estavam prontos, inclusive, para assim como grandes líderes da humanidade, como Júlio César e Augusto, que estabeleceram meses, o próprio mês de julho e o mês de agosto, são em homenagem a eles. Lula já estava se preparando para inaugurar o mês de Lulereiro, que seria cada ano bissexto na época do Carnaval. Eu estou, assim, Natanael preocupado com Lula, devido ao seu esquerdismo galopante, mas eu estou preocupado mesmo com Aécio, coitado, que está preso e a justiça se nega a reconhecer, inclusive, que ele esteja preso. Não vai mais poder sair de casa. Que foi uma sentença escrita pela mãe dele. Sentença escrita pela mãe deles, que esse menino não pode mais sair de casa. Tem que se recolher à noite para estudar, andou se metendo com más companhias, gasta a mesada todinha com besteira, fica sendo obrigado a pedir dinheiro emprestado aí para JBS. Exato. Inclusive com auxílio dos produtores nacionais de milho, que estão mandando lá para que ele possa se ajoelhar e se flagelar devidamente. Aécio, aguardamos o seu arrependimento, meu menino. Pô, você começou tão bem lá com o Tancredo. Nas diretas. Não é? Inclusive, lendo o livro de Lobão, fiquei sabendo que ele vivia no Gallery. Que Aécio estava lá no mesmo bar, o pessoal tocando, o Traje a Rigor, Lobão e os Ronaldos, e no público, Aécio Neves. Pois é, ele já se preparando, buscando votos no rock and roll e talvez adquirindo maus hábitos que persistam até hoje, né, Aécio? Pô, cara, você pegou o lado errado do rock and roll. Coisas nasais. As suas aspirações não mudaram um pouco no sentido político, mas permaneceram no sentido contracultural.
Pare com isso, meu filho. Procure tratamento. Inclusive, até a própria utilização de helicópteros, quebrando recordes latino-americanos de transporte de carga, não devidamente inspecionada pela PF, que para você desavisado não significa prato feito. Aécio, meu filho. Agora em casa, será que a Aécio está na situação parecida com a mulher com a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro? Porque ela não pode usar internet nem celular, né? Será que a Aécio vai ter direito à internet e celular? Selfie. Nem no celular dos outros, não pode. Exato. Inclusive porque esse rapaz, hoje em dia o serviço de aplicativos, ele pode pedir certas coisas pela internet. Isso não é legal. Precisamos saber também qual é esse apartamento, porque os mineiros reclamam muito que ele, na verdade, mora no Rio de Janeiro. Ele governava Minas Gerais, mas a capital de Minas Gerais, naquele momento, enquanto ele governava, não era Belo Horizonte, era o Leblon. Muito parecido com o Maranhão, né? Que os prefeitos moram no Calhau. Exatamente, todos os prefeitos do Maranhão moram no Calhau. Eu sou a favor disso, que eles mantenham isso, mas que a capital se mude para Grajaú. Você imagina a exploração imobiliária de Grajaú, com todos os prefeitos construindo mansões, todos eles numa posição mais central no estado. Você que não conhece a República Bananeira do Maranhão, a Grajaú fica bem no meio. E ela é vizinha da reserva dos Guajajaras, ou, para você que tem conhecimentos antropológicos, Teneterrara, se eu não me engano. Não confundir com os Enxugapirus, que são uma tribo da ilha de Upauã-Açu, aqui em São Luís, e ainda se concentram ali no Vinhais. É contigo mesmo que eu estou falando, Asley. Meu herói, meu amigo, amigão do curso de História. O único que tinha computador nos anos 90. E que nós tínhamos que usar... de discada na madruga. Cara. E tinha momentos incríveis. Eu lembro uma vez que a gente estava lá digitando um trabalho, e aí um dos nossos amigos, Fernando, terminou de digitar o trabalho e falou: terminei essa... amassou e jogou no lixo do banheiro. Não surpresa para ninguém, a não ser para ele, que era gaúcho, faltou luz. Perdemos o trabalho totalmente, e aí depois de 15 minutos de silêncio sepulcral, eu fui obrigado a dizer: vai pegar o trabalho. Vai pegar o trabalho no lixo, pô. Porque a gente precisa de nota, não tem jeito. Ninguém mandou tu jogar no lixo. Felizmente o banheiro estava limpo e não tinha sido utilizado. Asepsia cirúrgica do banheiro de Asley. Vocês dois que estão aqui assistindo Toca nos Ossos na página da revista Besouro, compartilhe, compareça, dê sua opinião, apresente soluções para problemas sérios. Qual é a solução para a seca do Nordeste? Existe solução para a seca no Nordeste? Vale a pena fazer a transposição do Rio São Francisco e depois a transposição do Tocantins para o São Francisco e a gente continuar transpondo um rio para o outro até que termine o último rio e não tenhamos mais água nenhuma? As pessoas devem beber menos água, devemos plantar coisas que não usem, trocar todas as culturas agrícolas do Nordeste por cactos. Você acha que o governo deve construir uma ponte São Luís-Alcântara, como ponte Rio-Niterói? Eu sou a favor da construção da ponte São Luís-Alcântara por duas razões. Primeiro, porque eu não gosto de barco. Eu acho o mar do Maranhão muito revolto, a tragédia da Bativento me marcou muito. Sim. E segundo, porque... as tormentas ali do Exato. Ali, né? Essa ponte serviria de início para uma BR que iria em direção a Belém. Sim. Então facilitaria muito a vida para quem quer passar, ir para Belém e voltar. Belém, para quem não sabe, é uma espécie de São Luís que deu muito certo. O governo do estado, inclusive, poderia fazer aí uma parceria com ou a Rússia ou os Estados Unidos estão interessados na base de Alcântara. Sim, né? Claro. Todo o escoamento militar poderia ser feito através dessa ponte. Né? Eu já sou a favor de a gente fazer a associação direto com os marcianos. Sim. Porque ao invés de mandar os americanos para lá, a gente começa a trazer os marcianos para cá via Alcântara. Sim, via ali também tem uma ligação ali muito próxima com a Ilha do Caranguejo, né? Claro, a Ilha do... Para quem não sabe, ali está escondida a Área 51. Ilha do Medo, tudo Brasil. Mais. Os marcianos teriam um local para ficar já na Casa do Estudante, que é lá na região do Gavião, que ajudaria o desenvolvimento da região ali, que já conta com várias academias, vários bares, e inclusive entretenimento arquitetônico das tumbas, para quem quer conhecer mortos famosos ali, o Gavião, o cemitério... Pode ser também de contratar Sotério, que é um que sabe falar a língua marciano, né? Inclusive, não sei se vocês, assim, mas eu tenho uma história bacana sobre o Gavião. Uma vez, não sei se eu já contei aqui, espero que não. Se eu já contei, falem aqui pelos comentários. Minha avó
nos anos 90, reuniu eu e meu primo para dar uma boa notícia para cada um, né? O meu primo mais novo, ela falou assim: Bruno, meu filho, já estou pagando a tua aposentadoria, estou pagando teu INSS, tu vai poder te aposentar cedinho, com 40 e poucos anos tu vai poder te aposentar, vai dar tudo certo na tua vida. Tal. Eu já prevendo uma vida de benesse cedo para mim, já pensei, rapaz, nunca vou ter que trabalhar. Comecei a esfregar minhas mãos. E aí vovó pegou pelo braço e falou: Pablo, meu filho, para ti é o presente mais importante. Eu coloquei teu nome na fila lá do jazigo da família no Gavião. Então, na gaveta. Eu tenho lugar marcado na gaveta do Zabib, lá no Gavião. Eu vou ser enterrado com pompa e circunstância, meu filho. Em cima de uma imagem do corvo. Sou eu, Luiz Domingues, Sarney, só o pessoal da pesada, e eu vou estar lá. Apesar de eu já ter combinado com meu filho que eu prefiro ser empalhado, mas tem essa opção, Raul. Aliás, Raul, que anda meio sumido, quero saber das tuas notas, hein? Não vacila, meu filho, não vacila, senão seremos obrigados a faltar à festa da Jussara esse ano. Para lá só vai menino que passa de ano sem recuperação. Compartilhem o programa, falem de nós, falem bem, falem mal, mas ajudem a gente a ganhar dinheiro. Cada compartilhamento redunda em R$100 depositados na minha conta e na de Magar. Falem da música, o que vocês estão achando? Donde. Ah, meu Deus, eu não faço letra, eu invento as coisas na hora, eu que ensinei. Esse pessoal, João Bosco, Edmota. João Bosco e Edmota trocam e-mails que ninguém entende, sabe? Aquela coisa, João Bosco mandando. E Edmota. A galera pode perguntar pra gente quem era a turma do Maranhão daquela época. A turma do Maranhão naquela época era basicamente José Sarney, Epitácio Cafeteira, Jackson Lake Palmer, outros compositores famosos. Jaime Santana, figura importantíssima. Da Swing em St. Louis. Pontes Aguiar. Época, inclusive, que Eric Clapton veio aprender a tocar guitarra aqui em São Luís, com Lócio e Guterres, que me ensinaram os primeiros licks, primeiros acordes do blues. E o resultado a gente conhece. Tá lá Eric Clapton sofrendo agora de problemas motores por excesso de catuaba, né? Tá aqui Gonçalves Arriba, que não me deixa mentir. Não, it's true. Isso aí vai entrar no YouTube e vai virar progresso aqui. O processo aqui, yeah. Muito bem. Qual será nosso próximo bloco, Nathanael? Que músicas do nosso funcionário Edmota estarão presentes para ilustrar os nossos sábios ouvintes que permanentemente vivem em busca de cultura, atendendo ao que eu toco nos ossos? Edmota é tipo Edmota é uma espécie... bibliotecário. E é um selo de intelectualidade. Você que quer impressionar em reuniões da Academia Maranhense de Letras, aparecer na UFMA falando bem, ouça Edmota. Escute os seus conselhos. Compre vinis e coloque tudo no plástico, jamais escute. Apenas no plástico. Depois você compra um CD para ouvir as músicas que você tem no vinil, mas não pode escutar. Rapaz, situação difícil. A essa hora, senhoras e senhores, a Aécio Neves já foi obrigado a se recolher em casa. Sim. Vai se atualizar. Está de pijama, inclusive. Está de pijama, só pode assistir até a novela das 7. E talvez o Jornal Nacional, se ele aparecer como elemento de atualização. E também na sentença ficou uma indicação para ele assistir só SBT, as novelas mexicanas. Exatamente, novelas que têm uma mensagem moral mais rígida. No México existe o bom e o mal, não existe essa coisa da pessoa... Da picardia brasileira, da dramaturgia. Não existe cinza. Mas dizem que há picardia no México também. Por causa do peyote e de certos elementos que Santana introduziu na cultura depois de voltar da Califórnia. Voltando do México que deu certo para o velho México. O velho Carlos Castaneda. Claro. E aquele cara que saiu, que fugiu da cadeia, como era o nome dele? Fugiu da cadeia pelo sifão. El Chapo. Cara, El Chapo é herói de todos os presos e pedrinhas. O cara passou semanas cavando e se prendendo tudo, cara. Segurando, ele tomou muito Imosec.
E um belo dia ele simplesmente sentou na privada e sumiu. Transpoint. Ele Transpoint, No Jumpers, o filme que você preferir. Ele apareceu do lado de fora, imediatamente imune a qualquer tipo de pressão cultural. Foi quando os mexicanos resolveram que talvez fosse o momento de entregá-lo para os Estados Unidos, onde o desafio para fugir das cadeias é um pouco maior. Então, no próximo bloco, vamos ouvir aqui de Ed Mota, 1978, também conhecida como Leave the Radio On, uma música que ele fez em homenagem a mim, o ano que eu nasci, nos embalos da discoteca. Então, e esperamos que vocês... Era período de Dancing Days, né? Os Dancing Days, entendeu? Quando Ed Mota era... A época que Ed Mota era bem leve, inclusive. E Dirty Flowers, Flores Sujas, que lembra da primeira fora que Ed Mota levou de sua namoradinha no colégio, né? Quando ela pegou as flores que ele deu para ele e, já prevendo as aventuras de El Chapo, colocou privada abaixo e devolveu para Ed Mota, o que gerou uma série de traumas que levou o rapaz a ficar trancado em casa até hoje. Inclusive já chamamos a polícia para ver se essa esposa dele é casada mesmo ou se é mantida como refém, coitada. Situação sempre difícil. Tá pronto? Vamos lá. E aí, play para vocês, Ed Mota, 1978 e Dirty Flowers. Leave the radio on. Toda finesse. Percebemos acordes estranhos e esdrúxulos, harmonias curiosíssimas, como Ed Mota desafia a ortodoxia musical. E você pode imaginar sempre assim, no começo da música, faz a experiência comigo. No meio da música de Ed Mota, você começa a fazer assim: Rede Globo apresenta Barrados no Baile. Anuncia o programa de sua preferência. Assim. Você vai ver que, na verdade, os editores da Globo sempre usavam músicas assim, AOR, para os seus programas, assim, como As Panteras e tudo mais. Um cara que, na hora do sexo, nunca escuta música, porque isso causa problemas. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fica ligado na música e esquece a mulher, dá problema. Certa vez, inclusive, a mulher dele achou que ele estava praticando do-in nas costas dela, com a pressão dos dedos, inclusive curando várias dores históricas que ela tinha, e na verdade ele estava simulando um teclado, assim. Curou ela Curou ela de uma hernia de disco, inclusive. Quanto papagaio, né? Exato. Lamentavelmente acabou deixando ela numa espécie de tensão permanente por causa das harmonias dissonantes. Mas a esposa dele, ela gosta dele, ele aparentemente gosta dela, os dois se dividem trabalhando para nós, limpando os nossos CDs e nossos vinis. Ele que morria de medo de andar de avião, chorar. Mas olha, se eu fosse de moto eu teria medo de andar de avião também. Mas eu acho que tu está confundindo ele com o Tim Maia. Tim Maia que tinha medo. Não, ele também. Reza a biografia de Tim Maia, que ele foi convidado para um show no Pão de Açúcar. Meio Tim Maia, né? Ele disse que veio, não veio. Exatamente, o troféu Tim Maia que está vago a qualquer momento, hein? Magá, vamos comparecer. Estou mudando aqui para receber o seu salário e seu nome. Ed Mota, então, Ed Mota herdou algumas coisas do tio, né? Que tem na biografia de Tim Maia que ele foi convidado para fazer um show no Pão de Açúcar. O que revelou dois problemas de Tim Maia. O primeiro, ele não gosta que os carros... Três, na verdade, ele tinha problema com drogas. Então ele estava chapado em casa. O Nelson Mota, que produziu o show, mandou um carro buscá-lo, um Galaxy conversível. Está na biografia. Chegando lá, o cara demorou um pouco, conseguiu acordar Tim Maia, ele se arrumou, entrou no carro e falou: é bom que esse carro não passe de 40 km por hora, senão eu não faço show. Ele não gostava de correr. E o carro foi, já com 3 horas de atraso para o show, andando a 40 km por hora, atravessando o Rio de Janeiro, que ainda não tinha linha vermelha. Todo mundo lá a banda Vitória Regia fazendo aqueles instrumentais intermináveis. Tocando toda a discografia do Earth, Fire, Cool the Game. Já estava tocando Pink Floyd quando ele chegou, então Nelson Mota esperando ele na estação do bondinho, ele falou: ô Nelson Mota, eu não subo disso aí nem com anestesia geral. Porque Nelson Mota desmaiou imediatamente. Legal, continuou. Exatamente, mas no final ele subiu sim. O último pedido é que ele só subia se ele subisse junto com 2 loiras, né? Mas foi feita a negociação, parece que as louras estavam lá em cima aguardando. Lembrando sempre que Tim Maia tinha um histórico de chifres terríveis, então
2 loiras significava pelo menos 4 chifres a médio prazo. O fato é que ele chegou lá e... Especialista em criar filho dos outros. Mas que eu acho bacana, cara, bacana. A verdade é a seguinte, vamos falar sério. Se você descobre que o seu filho não é seu filho, depois já de 2, 3 anos já está criando um menino, aí já era, cara, é teu filho. E você já ama, não tem jeito. Esses caras que ficam querendo fazer DNA com menino grande, fala sério. No final da vida do Tim, ele conseguiu a façanha de ser síndico de 3 grandes empreendimentos Exatamente. No Rio, né? Pouca gente sabe disso, ele é o cara. Por isso que a música do parceiro lá dele, né? Falando todo mundo. Exato. O próprio Tim Maia, não só isso, mas ele em vários momentos da vida, ele tinha... a relação dele com os empreendimentos era muito diferente do que os empreendimentos tinham com ele depois. Essa ciclovia das Olimpíadas, a ciclovia Tim Maia, que caiu com a ressaca lá do mar do Rio de Janeiro, foi uma das homenagens mais ridículas que eu já vi, porque Tim Maia jamais foi derrubado por ressaca alguma. Exatamente. Sem falar que assim, uma ciclovia, Tim Maia nunca andou de bicicleta. Não existe imagem ou registro oral de Tim Maia andando de bicicleta em toda a história da humanidade. É sério que vocês botam ciclovia Tim Maia? Ele que comia todas as quentinhas todas da família. Tu lê a biografia dele. Ele lia, principalmente, foi assim, essas quentinhas que iniciaram a amizade dele com o Erasmo Carlos, que ele comia um pouco de cada quentinha e Erasmo foi o primeiro a perceber. Eles dois que eram da Tijuca, né? E que Erasmus foi reclamar com ele e Tim Maia pegou um pedaço de pau e saiu correndo atrás de Erasmo. Porrada de Tim Maia, Exato. Mas depois quem foi com o cara que ensinou, né? Tim Maia ensinou os caras todo mundo a tocar, porque o gordinho era pesado. Exato. Lembro até de algumas entrevistas do né? Erasmo falando dos Sputniks, falou o seguinte, que foi uma pena, bicho, foi uma pena, porque se juntasse eu, Roberto, Tim Maia e Raul Seixas, eram os Beatles brasileiros. Você imagina essa banda? Raul Seixas, Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Tim Maia. Vou fazer assim, vou tomar licença de imaginar como seria a banda. Tim Maia na bateria, que eu já vi, apesar de Tim Maia tocar vários instrumentos, era o que tinha mais ritmo ali. Poderia escolher o instrumento. Erasmo e Raul na guitarra. E Erasmo Carlos no telefone, tentando contratar um baixista, né? Porque a gente sabe que Erasmo não tocava nada, né? E Tim Maia, segundo o Tim Maia, falava para Erasmo: pai, eu te ensinei 3 acordes e tu fez carreira. Sem ser punk, né? Vocês dois aí que estão assistindo o programa Toca nos Ossos número 17, nos ajudem, compartilhem o programa. Cada compartilhamento vira R$100 na conta de Marcos Magá, que ele divide religiosamente comigo. Não me deixem só, dê essa força. Eu não quero terminar como Aécio, que a mãe dele mandou ele não sair mais de casa à noite. Esse menino prendado. Nem como Lula, coitado, que não pode mais ir para um sítio, que as pessoas ficam perseguindo ele. Acho um verdadeiro absurdo. Quais foram as notícias de hoje fora isso? Alguma notícia esportiva? Só se fala de política nesse país, cara. Acho que é a final, né? Flamengo e Cruzeiro. Para você que não conhece, é uma moeda morta. O Cruzeiro foi o último exemplar de Cruzeiro, penúltimo, foi morto por José Sarney com plano cruzado. Sim. Eu lembro que eu era milionário em cruzeiros, depois fiquei apenas abonado em cruzados. Alguém lembra da URV? Urv, porque aqui tudo vira uma palavra, né? Eu lembro que depois Collor ressuscitou o Cruzeiro. Foi. Até que Fernando Henrique, como ministro da Economia de Itamar Franco, o homem da os dois assinaram o plano real, que na verdade era de Gustavo Franco, não. Calcinha e Itamar Franco não existem na mesma frase. Isso era outra época, os presidentes eram mais... Era uma coisa mais solta, mais... Né? Itamar Franco e Dom Pedro I tinham algumas semelhanças no trato com a população. Inclusive essa coisa próxima, viril, talvez até indecente. Mas Dom Pedro parece que era mais intrometido. Se Itamar Franco, às vezes as coisas aconteciam sem ele saber. De todo modo, os dois já faleceram e devem estar contando anedotas um do outro lá no umbral. Falo umbral porque eu não sei se os dois eram verdadeiramente pios e fiéis às suas convicções religiosas. Dom Pedro, coitado, vivia botando chifre. Coitado não, pilantra, botando chifre nas suas esposas.
Ela morreu cedo, né? Que ela só como podemos acompanhar, inclusive, nesse documentário que a Globo passou no horário das 6 durante esse ano, né? Pátria Amada, não lembro agora o nome. Mostrando lá como... outro agora contando toda a parte... Teve a parte séria, agora toda a parte... Agora é a parte triste. Aquela coisa, fala que a Globo deveria ter começado naquela época. O pessoal tentando demonstrar que a corrupção sempre existiu no Brasil. É verdade, mas é um negócio que na época não era corrupção, na época era normal. Ninguém te contratava achando que você ia viver do seu salário. A verdade era essa. Depois, com o tempo, é que a moralidade ética foi pegando para a população, mas não para os políticos. Né? Então a gente começou a viver aquela mentira, assim, não rouba, não pode roubar, não deixa roubar, mas rouba. É isso que acontece. Ainda tem hoje em dia pessoas que acreditam no famigerado rouba mais faz. Meu filho, esse negócio de rouba mais faz é a maior tragédia da história do Brasil e do Maranhão. O prefeito de São Paulo, né, que criou essa... Maluf, rouba mais faz. Tem uma frase hoje do Maluf, né, dizendo que o Temer é 101% honesto. Sim. Essa é a frase do dia. Lembrando aí que o João Alberto foi mais sincero, que ele era 90%. Quem de vocês já ouviu algum político ser tão sincero assim? Que o cara é 90% honesto. E gerou vários memes, né? Mas tem aquele 10%. Esse meme surgiu no Maranhão, ou por causa de um maranhense. Quantos memes surgiram no Maranhão? João Alberto, rei da retórica, inclusive podendo fazer um curso com a gente de oratória. Hein? Claro. A única vez que eu vi ele foi para ele falar da morte do Papete. Foi complicado, ele levou 2 horas para terminar o texto que era bastante conciso. Mas ele... Eu lembro, aliás, os intelectuais do Senado, eu escuto muito rádio do Senado, quando o Roberto Campos, o antigo intelectual, senador, completou 100 anos, assim, já não era mais vivo, né? Foi uma sessão de homenagem a ele pelos 100 anos de nascimento. Não lembro bem qual pode ter sido o João Alberto, não lembro qual foi, não quero ser injusto. Mas um senador lá fez um discurso de 1 hora e no final terminou assim: e é por isso que nós deixamos essa homenagem a Roberto Carlos, pelos seus 100 anos, 100 anos de nascimento de Roberto Carlos. O cara realmente não só não sabia quem era Roberto Campos, como acreditou infantilmente que Roberto Carlos tem 100 anos. Assim, mas isso aí até que dá para acreditar, né? É um espelho reflexo. Eu lembro que eu fui num show de Roberto Carlos aqui na Lagoa, que teve até vários helicópteros fazendo segurança. Você podia ir com seu relógio de ouro. Sim. Lá, com a boca aberta, mostrando as suas obturações da época do garimpo. Cara, agora é o seguinte, para desespero das pessoas, Roberto Carlos cantou tipo umas 3 músicas e passou 40 minutos contando histórias como um bom senhor de 100 anos. Ah, rapaz, naquela época era muito bom. Eu jogando bola com Erasmo na praia, fazendo gol de bicicleta, driblando, deixando verdadeiras equações trigonométricas desenhadas na areia. Quem te disse isso? O livro está vetado, essa informação não existe, não pode ser veiculada no Brasil. Processado aí, né? Roberto Carlos sempre matou bola e bateu pro gol. Isso explica muito o talento dele no jogo de futebol. Quem pensa que foi Júnior que inventou lá o futebol de areia, com aquela categoria toda, não, foi Roberto Carlos que matava e batia com a mesma perna, se apoiava em movimentos incríveis e inenarráveis. Então, nosso herói da Jovem Guarda também era um herói do futebol de areia. Depois era difícil tirar a areia, mas era outra coisa. Aí as pessoas têm o asseio público. Desde da Praia da Tijuca. Exatamente, que começou como Praia de Tijuca, mas isso fica para outro momento. Vocês que frequentam a praia aqui em São Luís, quais são as melhores praias, quais são as praias banháveis? Eu fico muito preocupado quando vou à litorânea caminhar e contar meu dinheiro, que eu vejo que a cada 10 metros tem uma placa dizendo que pode banhar, outra dizendo que não pode. E eu lembro que eu vi o nosso governador foi à praia, foi de sunga, mas eu não lembro, ele mergulhou, Natanael? Eu não lembro. Ele chegou, eu fui testemunha, eu estava no momento que ele fez você a live. Você ficou segurando o hobby dele, né? Estou sabendo desse detalhe. Na verdade, eu estava no Facebook e vi, estava no momento da live, ele lá naquele frenesi. Exato. Aquela coisa... Vários intelectuais e vários outros políticos tentando aparecer junto com ele e tal. Aquela coisa de seriado americano nas praias do americano, aquela coisa
Pode, olha, eu acabei de mergulhar, venha você Pode também. ganhar. O maranhense, como cínico por natureza, ninguém seguiu. Isso foi no domingo. No sábado posterior a isso, caiu a notícia na Folha de São Paulo dizendo que o Maranhão, as praias do Maranhão não estavam liberadas. Exatamente. Você acredita em quem? Na Folha de São Paulo ou no governador do estado? Vamos ver isso aí. Na Coreia do Norte, nossos aliados norte-coreanos, ninguém acreditaria na Folha de São Paulo. Só em Kim Jong-un. E olha que as praias lá podem ser radioativas. Nós vamos encerrar. Eu não vou encerrar nesse instante. Tem 3 pessoas assistindo. Alguém compartilha? Por favor, um de vocês 3 compartilhe o programa. Certo? Ajuda a gente a ganhar dinheiro. A gente só ganha dinheiro com compartilhamento. Você vai ganhar um curso pelo. Você vai ganhar um curso. Um curso curso de pole dance. E de Instituto Universal Brasileiro. Cruz. Curso de ponto cruz e eletricista. A gente trabalhou combinações cada vez mais exóticas e eróticas. Torneiro mecânico. Você como continuar contando... Não, eu não vou entrar nessa piada. A última música do programa é nossa homenagem a Ed Mota. Será a música da OR. Ou que você quiser. Associação Olímpica dos Rodoviários. Dos recrutas. Sei lá, você escolhe o nome. Para Ed Mota significa Adult Oriented Rock. Rock, é? Rock é adultos orientados. Rock orientado para adultos. Então você escute isso com aflição, mas mantendo o rosto sempre impávido, que é para fazer a oposição acreditar que você é um intelectualmente adulto, ativo e conhecedor dos meandros da nossa intelectualidade edmotenses, que não tem nada a ver com o Moto, que caiu, nem com o Sampaio, que de vez em quando as pessoas sacodem a tabela e ele sobe. Com vocês, a OR de Ed Mota. Boa noite, muito obrigado por quem acompanhou aqui o Toca nos Ossos número 17 e continuemos com a nossa corrente de orações em prol de Magá e da sua presença no Dentista 24 Horas da Guajajara.